acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não envolver aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, o pessoal até zoou comigo. Não acredito. Enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Então, assim, mas aí é uma coisa minha, né? Se você quiser, eu explico por que eu concluí, porque quando eu comecei a estudar esse assunto, né, eu tinha absoluta certeza de duas coisas. Eu falei, cara, se Deus existe não dá pra saber nada, e francamente eu vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida nessa discussão. E então eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então eu parti desse ponto. Então eu diria, em primeiro lugar, que usar a ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto. Simplesmente o objeto não se aplica. Até porque os homens estão usando ferramentas de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual a A. Que dirá, porque seria argumentar em círculo, que dirá provar que Deus existe. Então esse seria o primeiro ponto, que não é por aí. Primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então, atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente, e potencialidade é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair, e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade, que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado nos Newton e outros. O que ele quer dizer para o movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? Que é a passagem da potência ao ato. Então, essa garrafa, se ela não tivesse potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria a queda dela, portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo o que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando, e essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber um problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque do contrário teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque simplesmente potências podem se atualizar do nada. Do nada uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não, Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz... Algo real é necessário para que a água caia.